Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de codependência, baixa autoestima, trabalhar demais, abuso de álcool, religiosidade, procrastinação e luto. Meu nome é Márcio. Eu nasci em Maceió em uma família católica tradicional de muita dedicação, o mais novo de um casal de filhos. A personalidade do meu pai era muito dura e forte, ele não conheceu na infância o amor paterno. As histórias de agressões verbais e físicas sempre foram contadas a mim. A minha mãe era muito amorosa e sentia-se subjugada por ele, mas me ajudava a compreender e respeitar, relevando as grosserias. Sempre fui muito pacato, fazia todas as coisas com bastante dedicação para ser notado e amado de verdade, mas parecia que tudo que fazia não era suficiente, nem estudo ou esporte ou até mesmo a fé. Era considerado lerdo e vivendo em um mundo da lua. Ouvia da minha mãe uma expressão que me marcava muito: esse menino onde pisa o capim morre. Isso me tirava o brilho e o gosto por fazer as coisas. Conhecia Cristo na adolescência, um grupo de oração, mas também, até estar com Deus, meu pai me criticava. Ele me chamava de bode, pois eu queria ser cristão evangélico para receber mais de Deus. Fui ridicularizado e proibido por meus pais. Excelente aluno, reconhecido por muitos e até com prêmios nacionais, passei no primeiro vestibular que fiz para a Universidade Federal. E ainda assim meu pai nunca me disse que o que eu fazia era bom. Pelo contrário, dizia que eu era preguiçoso e que eu não passaria nem no vestibular, ou que faria algo de bom. Como não me sentia apoiado, mais fácil foi beber na universidade como forma de autoafirmação. Cantava no coral da igreja, ia bêbado à missa. Nos últimos anos do curso, tive até um apagão alcoólico e envergonhei a minha família. Acordei com a visão da minha mãe na porta do meu quarto com uma garrafa de caldo de cana para tentar me reanimar. Depois eu soube que ela havia me dado banho na noite anterior. Toda a minha família bebia, uns mais, outros menos. Meus amigos se vangloriavam do quanto bebiam. Conheci a Adriana, pela internet e me apaixonei no primeiro bate-papo. Depois foram telefonemas até amanhecer o dia. Eram dois desviados que não precisavam de máscaras, pois não se viam. Ainda assim, menti para ela para que não fosse a Maceió. Ela morava em Campinas. A minha verdadeira intenção era que eu não queria desagradar a minha família. Nenhuma das minhas namoradas foram aceitas e me sentia rejeitado pelo meu pai e não apoiado pela minha mãe e irmã mais velha. E a escondi. Só a vi pessoalmente quando vim para São Paulo fazer mestrado. Menos de 6 meses depois, menti para meus pais dizendo que eu tinha me desentendido com outro colega de república e iria morar com o outro, que chamava-se André, e na verdade eu fui morar com a Adriana e seu filho Lucas. Achava que dessa forma eu poderia ajudá-la a sair da vida difícil que tinha na casa do pai dela. Afinal, eu era o perfeitinho e tinha tudo sob controle. Meu dito casamento foi desde o primeiro dia um misto de mentiras, codependência e traições. Fomos morar em um apartamento de aluguel que custava metade da bolsa de mestrado. A desestruturação financeira começou aí. A Adriana e o Lucas, seu filho, que tinha 7 anos, foram morar comigo. Tentei usar a mesma educação que tive, com ordem e muito rigor. Ainda que usando alguns carinhos da minha mãe, nada dava certo. E não conseguia pôr limites a nada. Mudamos várias vezes, várias cidades. Apesar de ter uma boa formação acadêmica, não me firmava em nenhum trabalho. Foi aí que viemos morar, no Vale do Paraíba, em Jacareí. Desde a época da universidade, bebia exageradamente e esse ambiente foi levado para casa, pois no mestrado as festas eram em nossa casa. Sempre fui um mau exemplo para os filhos e não admitia ser chamado de alcoólatra. Era uma ofensa gigantesca para um trabalhador como eu. Continuávamos fazendo reuniões sociais e festas onde o objetivo sempre estava ligado à bebida. Uma noite estávamos recebendo mais 2 casais em casa quando já era por volta das 3 horas da manhã. Após muita bebida, eu fui abrir 2 garrafas de vinho, quando fui impedido pela minha esposa. A ira foi tanta pelo sentimento de rejeição que eu quebrei as 2 garrafas na pia. As crianças ficaram assustadas, a cozinha toda suja e as visitas sem graça. Naquela noite quase perdi meu casamento, que já era muito deteriorado. Não tínhamos sonhos em comum, muitas discussões e brigas. Era casado apenas no civil e não aceitava essa condição, mas não conseguia mudar, pois nunca liderei a minha esposa ou casa. Não sabia dizer não para os gastos sem condição, não controlava as finanças e trabalhava demais para tentar equilibrar as despesas. Me sentia enxugando gelo no deserto.
Numa dessas fases, trabalhava os 3 períodos e tive uma pneumonia. E fiquei 13 dias internados num hospital e mais 4 dias em casa, pois havia levado meu corpo ao limite do tolerável. O meu relacionamento com Deus era frio e cumpria rituais. Não era mais como na adolescência, ia à missa pela manhã e ao culto à tarde, só para que a minha esposa fosse, pois sabia que ela precisava de Deus. Se eu não fosse, ela não iria. E como ela precisava, entrei também em uma célula. No início, racionalizava tudo e questionava todos. Os ensinamentos sempre tinham uma opinião, principalmente comparativa. Depois passei a ser um frequentador assíduo e até aprendia os ensinamentos da igreja da cidade, mas continuava preso às minhas tradições e nunca me desenvolvia, não servia e não ajudava ninguém. Vim para o 30 Semanas para resolver o problema dos outros, pois eu tinha necessidade de ser útil e a arrogância de estar sempre certo. Não conhecia o programa direito, achava que era apenas um culto normal. E depois do culto as pessoas sumiam de repente. Não existia o grupo de primeira vez. Até que um dia nós viemos no dia de formatura. E eu disse decidido, ano que vem eu terei essa medalha. No ano seguinte participava de um grupo. E com o passar do tempo notei que as partilhas não me impactavam profundamente. E que não conseguia falar na primeira pessoa do singular. Não estava motivado, meu relacionamento em casa com a minha esposa e filhos não mudava. Quando partilhava, usava constantemente o pronome nós, me referindo também à minha esposa, o que é contrário às regras. Daí notei que estava lá só por causa dela e não vivia a minha vida e sim a dela. Decidi mudar para o grupo de codependência e naturalmente vi que era a minha área de recuperação. Lembrei todas as situações paralisantes que fiquei ao sentir que desagradava alguma pessoa, e em especial a família dos meus pais. E como durante anos não tinha uma postura de esposo que deveria proteger a esposa e a família, pois eu não queria desagradar ninguém, o que obviamente me fazia não agradar ninguém. Aparentemente assumia as falhas, mas na verdade racionalizava e criava teorias, metodologias e processos que, seguidos à risca, seria a chave para o sucesso, para me relacionar com a minha esposa e filhos, mas tudo levava ao fracasso. Fui descobrindo e aceitando que a cada derrota, que sem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, nada era possível fazer. E quando tentei, descobri que a minha religiosidade só era superficialidade e que só servia para apresentação externa, ou seja, agradar as pessoas e não a Deus, o qual eu não tinha um relacionamento verdadeiro. Em 2013 concluí o meu primeiro ano, quis casar na igreja em Maceió e meu pai não aceitou, dizendo que o meu lugar para casar era em São Paulo. Chorei muito e me senti mais uma vez rejeitado, mas no decorrer das semanas consegui perdoar o meu pai e fui visitá-lo e tivemos bons momentos juntos. Fui me libertando aos poucos, um dia de cada vez, e o fato de ser evangélico não poderia ser para agradar a minha esposa, que era há mais de 30 anos, porque isso seria codependência. Mas deixar de ser também seria codependência, porque sabia que era apenas para não desagradar profundamente os meus pais. A minha mãe uma certa vez me disse: espere eu morrer e depois você pode ser crente. Quando sentia que a minha filha se sentia melhor na igreja da cidade que em uma missa, por exemplo, sentia inveja, ficava chateado, era egoísmo puro e pura religiosidade. Não estava preocupado com o melhor para ela, e sim o que me faria bem. Não permitiu o seu batismo por um bom tempo, até que realmente aprovei, mas sem nenhuma satisfação ou alegria e, na verdade, chateado. 2 anos sem tomar decisão para Jesus, mesmo sendo um fiel participante dos cultos e célula. Certa noite, chamada Quartas de Pentecostes de 2014, eu já estava no meu 2º ciclo do 30 Semanas. O Espírito Santo quebrou a minha religiosidade. Ouvi as músicas do Espírito Santo que me tocavam ao coração quando eu era adolescente. Me senti muito envergonhado por ser um cristão muito inferior ao jovem de 14 anos de idade, que eu fora um dia. Senti o peso de 20 anos sem fazer a vontade de Deus em plenitude. Pedi perdão profundamente. No domingo seguinte, aceitei ser batizado nas águas, vencendo a minha religiosidade. E tendo a certeza que não estava fazendo isso para agradar a ninguém, e sim para responder um chamado de Deus. Um duro golpe também na codependência. Fiz todos os retiros da igreja em 2014, decidi refazer minha intimidade com Deus. Enxerguei as qualidades do meu pai e mudei a postura em casa. Percebi que mesmo fazendo 30 semanas, a religiosidade havia me impedido de desfrutar
a liberdade espiritual. Assim decidi fazer novamente o 30 semanas, em 2015. Venço a codependência constantemente e já obtive grandes vitórias. Deus me refez como um homem de honra em minha casa e como principal intercessor e líder espiritual. E com posicionamento definido, tomo decisões que não agradam a todos, mas não sou paralisado por isso. Entretanto, ajo com amor nesse momento para não ferir ninguém. A cada vez que dou um testemunho, percebo que eu tenho menos dívidas a pagar e que em breve todas serão quitadas. Recebo presentes do céu na área financeira também. Larguei um trabalho de 9 anos como professor universitário, vencendo o vício de trabalhar demais e a vaidade. Ao fazer o pedido para minha coordenadora, eu recebi um presente de Deus de ser demitido, e a indenização foi muito maior do que eu imaginava. E o maior prêmio foi ter um tempo para jantar em casa, estudar com a minha filha, assistir filme com a minha esposa e dormir cedo. São os verdadeiros valores e tempo de qualidade com as pessoas certas. Não aceitava a condição de não me sentir amado pelo meu pai. Recuperei essa paternidade. Amo meu pai, honro e valorizo o que ele me deu de bom. Perdoo o que ele não tinha para me dar e o que ele me deu de errado. Escrevi uma carta para ele, li no seu aniversário, em uma festa para mais de 100 pessoas da família. Pude ser sincero e reconhecer que todos os meus sentimentos foram restaurados. Eu me senti no 30 semanas. A carta começava dizendo que por muito tempo não me senti amado por ele. E após honrar a vida dele em todas as áreas que ele me serviu de espelho, falei da transformação que havia ocorrido. Pois hoje, para saber que ele me ama, era só lembrar. E para ouvir, era só ligar para ele. Pois ele sempre se despedia dizendo: te amo, te amo, te amo. Coisa que ele não fazia nem para minha irmã. Quando eu perguntei para minha irmã quem orientou a fazer isso, ela disse: só pode ter sido o Espírito Santo. Em 14 de junho de 2015, meu pai teve um AVC e desde então ficou internado na UTI. Pude viajar até a casa dos meus pais, ser presente com tranquilidade e apoio espiritual. Pela primeira vez senti um pouco do que representava o luto e uma perda. Pois no dia dos pais, no meu aniversário, em meus 37 anos de vida, não foi a primeira vez que eu não ouvi a sua voz. Foi um luto com vida. Mas tendo sido confortado por Deus a cada dia, a minha fé foi desafiada, não só a ver, mas também a pedir diariamente ao Deus do impossível para os homens a cura do meu pai. No dia seguinte do meu primeiro testemunho dominical, o meu pai faleceu. Fui ao seu enterro. Nessa cerimônia tive a oportunidade de orar e várias pessoas entregaram sua vida para Jesus. Tenho 2 certezas depois desse dia: meu pai morreu como meu amigo. E eu nunca mais serei órfão, pois vi a grande quantidade de paz espirituais que recebi em Deus aqui nessa igreja. Hoje eu venço o luto. Também aprendi no 30 semanas o momento certo de pedir perdão. Não é só quando estamos prontos para pedir, mas sim quando o outro também está pronto para dar. Somente no fim do ano de 2013 consegui falar com a minha esposa amada e ser perdoados sobre todas as traições. Estávamos sem condições financeiras, não conseguimos ofertar nada. Mas naquele dia nós decidimos ofertar nossas alianças. Naquela mesma noite, todas as traições foram perdoadas. E sabia que eu teria novo casamento. Eu casei em 20 de fevereiro de 2015, com a mulher que sempre amei, com a bênção pastoral do nosso pai, meu pai também, pastor Fabiano, do pastor Carlito. A minha mãe veio ao meu casamento, entendeu que eu estava livre dessa religiosidade. Meu pai não veio, mas me abençoou no dia seguinte por telefone. Eu tive novas alianças, abençoadas, e um verdadeiro casamento em Cristo, que sempre vem e que nós vamos renovar agora dia 22 com alianças brilhando. Depois de tantas bênçãos e tantas transformações em minha vida, sabia que estava e sempre estarei em dívida com Deus. Tenho certeza que nunca vou ganhar de Deus, Ele sempre está na minha frente. Pois hoje a minha amada Adri, a minha filha Regina servem nos 30 semanas. Aprendi que eu poderia aceitar que eu não sou perfeito, que esse fato não faria de mim uma pessoa pior, não querida, fraca ou até mesmo ruim. Mas isso é só o começo da história, pois na verdade eu me tornei a melhor versão de mim mesmo.
Nesse lugar as pessoas não me rejeitam por eu não ser perfeito. Continuam me amando no processo, encaminham a melhora. Te chamo essa noite a mergulhar profundo na sua vida, pois para alguém que chegou nesse ministério dizendo, sem problema algum, hoje tem a oportunidade de louvar a Deus pelas vitórias dele em mim, sobre tantos desvios da vontade de Deus que eu negava, ignorava ou até mesmo acreditava ser virtude. Seja transparente, partilhe sua vida, escreva, leia suas memórias. Faço 30 semanas que mudarão a sua vida. Deixo com vocês o meu versículo de vida. Tendo descoberto constantemente novos problemas, eu não os nego, pois tenho um pai que me cura, que me ouve e uma família que me aceita. Novamente, eu nunca serei órfão. Em Josué 1:9 diz, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Obrigado pelo seu